Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o famoso Salmo 23, mas eu quero destacar apenas o versículo de número 4, que está assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi, ainda pastor Davi, não rei, mas quando ele teve a experiência de olhar para os vales do Jordão, ele percebeu que, mesmo que ele andasse por aqueles vales do Jordão, ele não precisaria temer mal algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque naquela época ainda existiam leões e outras feras em Israel. Andar sozinho no vale lá do Jordão, era um perigo. Mas ele colocou aqui que mesmo quando ele andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer, não é a morte, é a ameaça da morte, é o peso da morte, é o sinal da morte, mesmo que ele andasse por um vale assim, por um lugar assim, ele não precisaria temer mal algum, porque o Senhor estava com ele. A experiência do vale da sombra da morte é uma experiência que todos nós podemos passar. Todos nós. Porque vivemos num mundo difícil, num mundo cheio de problemas, de crises, de dificuldades. E quantas vezes nós não nos imaginamos andando no vale da sombra da morte, com o nosso bem-estar ameaçado, com o bem-estar da nossa família ameaçado, com crises diversas que vêm sobre nós e que precisamos dar conta, e muitas vezes nós não temos condições emocionais e espirituais para dar conta dessas dificuldades que sobrevêm à nossa vida. Quantas vezes nós não nos sentimos angustiados, entristecidos, deprimidos por conta de situações que vêm sobre o nosso coração e apertam o nosso coração. São situações que nós podemos chamar de vale da sombra da morte. São experiências do vale da sombra da morte. Sendo assim, todos nós podemos passar por uma experiência como Davi descreveu aqui. No entanto, para aquele que crê em Deus, para aquele que faz do Senhor Deus o seu pastor, porque é isso que ele fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que crê em Deus, crê em Cristo Jesus, mesmo que passe por experiências difíceis como esta do vale da sombra da morte, não precisará temer, não temerá mal algum, porque sabe que há alguém ao seu lado, há alguém que o protege, há alguém que está cuidando dele. A experiência do Vale da Sombra da Morte é uma experiência terrível, porque ela é quase que indefinida, vamos assim dizer. Nós não sabemos o que pode acontecer no momento seguinte, ou se já está acontecendo algo e nós não estamos percebendo, porque é a sombra da morte. No entanto, quando, como eu disse, cremos no Senhor Deus como nosso pastor, mesmo que andemos na penumbra, não precisaremos temer mal algum, porque Ele está conosco. O nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande pastor, está conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Por isso ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu amigo, minha amiga, se porventura você esteja passando por um momento muito difícil, um momento de vale da sombra da morte, quero convidá-lo a confiar em Deus. Confie sua vida ao Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, aliás, Jesus é o nosso grande e bom pastor, o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor, como ele mesmo se declara
em João capítulo 10. Se entregue à pessoa dele, entregue o seu coração a ele. Nele você encontrará refúgio, nele você encontrará segurança, nele você encontrará a confiança e a esperança de que esse vale terminará. Você passará por ele, o vencerá e reconhecerá que Deus o acompanhou, a acompanhou durante todo o momento de vale da sombra da morte. Eu quero convidá-lo a estar aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Somente Ele, com seu poder, com seu cuidado, com seu grande amor, pode nos livrar de qualquer vale da sombra da morte. Mesmo que estejamos ainda no meio dele, do vale da sombra da morte, você que entregou sua vida a Jesus, você que entregou sua vida a Deus, você que tem no Senhor Deus o seu grande pastor, não precisará temer mal algum, porque Ele está com você. Meu amigo, minha amiga, a maior segurança que nós podemos ter nesta vida é exatamente saber que Deus está conosco, que Deus está cuidando de nós, como um pastor da época de Davi cuidava do seu rebanho. Um bom pastor. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entregue o seu vale da sombra da morte ao Senhor Deus e descanse o seu coração. Caminhe, levante o rosto e siga adiante. Enxugue as suas lágrimas, dê novo fôlego ao seu coração, renove as suas esperanças, continue caminhando e Ele, o Senhor Deus, o seu pastor, manifestará a sua presença ao seu lado. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter a absoluta convicção de que Deus está com você, mesmo nos momentos mais terríveis do vale da sombra da morte. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.